vamos falar de um assunto, olha aí que eu escrevi. Você precisa mudar. Como assim? Como assim? Como assim? O que isso está querendo dizer, né? O que você está querendo dizer hoje, em plena segunda-feira, começando já com um assunto desse? Esse final de semana, a gente saiu dar uma volta com as crianças de bicicleta e a gente parou numa pracinha ao ar livre. Tinham várias crianças brincando, de bike também, andando de bike, brincando. Crianças normais, né? Brincando de brincadeiras normais, de correr, de pega-pega, enfim. Crianças normais que eu digo, crianças porque querem brincar, né? E tinha um menininho lá que ele começou a criar confusão com as outras crianças. E ele era pequenininho, né? Devia ter uns 5 anos, 4 anos, por aí. E ele começou a criar confusão com as crianças, de querer arranjar briga mesmo, né? Chamou até o meu Davi, de 3 anos, pra briga. Chegou até a ser bonitinho, olhando de longe, né? Ele olhando assim pro Davi, falando, vem pegar então, vem bater então. Tão pequenininho, né? E onde eu tô querendo chegar com vocês? Eu vi que a situação ia chegar num ponto onde as crianças poderiam realmente arranjar confusão. Por quê? Tava o meu filho, o irmão mais velho, e um outro amigo deles, que é amigo desde a infância, né? Amigos muito próximos. E aí, quando eu cheguei para conversar, né? Expliquei para eles, ensinei isso, como que eles poderiam se defender através da boca, não das mãos, né? Principalmente pro Davi, que já tava querendo ir, né? Empurrar o menino que tava falando, então vem, né? E o Davi já tava fechando a cara e fechando a mãozinha. E eu fui lá e falei, você tem boca, você pode se defender através da boca, você pode dizer pra ele o que você pensou, o que você está sentindo. Não use suas mãos para se defender, a não ser que ele venha pra cima de você e você pode segurar, você pode empurrar. E fui orientando. Nisso chegou o meu filho mais velho, o irmão, e o amigo deles. E eu contei o que estava acontecendo. E o amigo mais velho, que era amigo dessa criança também, foi até lá para defender o Davi. E chegou lá dando de dedo nele, né? Você não faz isso com meu amigo. Então eu vi a situação e eu falei, vai dar zica, né? Eles vão acabar brigando, porque estão brincando, mas as crianças, elas não têm controle ainda, autocontrole emocional ainda, né? Elas estão aprendendo isso em alguns momentos, elas têm, em outros momentos não. Então, é muito importante que a gente fique observando para não acabar ali um puxando o cabelo do outro, né, metendo a mão na cara do outro. E eu tava de olho. E aí tinha uma amiga minha que conhecia a pessoa, a mãe daquela criança que tava ali. E aí eu cheguei para falar para ela, você conhece? Tal, conheço. Bom a gente ficar de olho, porque eu acho que vai dar briga. E ela me falou uma coisa, não tô nem julgando, tá? Eu tô querendo dizer que isso me fez refletir. Ela me falou uma coisa que talvez a maioria de nós pais também pensamos. Ela falou assim, ele é complicado, né? E a mãe cuida, a mãe ela faz as coisas, mas ele é complicado. Na hora, beleza, fiquei quieta, mas depois aquilo não saiu da minha mente. Tem coisas que eu fico martelando depois, sabe? O que isso me trouxe de reflexão? O quanto a gente faz isso o tempo todo com as crianças, né? Olha só, a mãe faz, não, mas a mãe educa, não, mas a mãe tá presente, mas é a criança que é difícil. Eu faço meu papel enquanto esposa, né? Eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, eu cuido da vida de todo mundo, eu cuido da família inteira, mas o meu marido que é difícil. Eu sou uma boa filha, eu faço tudo que precisa ser feito, né? Eu honro meus pais, eu respeito meus pais, mas a minha mãe é que é difícil. Então, a gente sempre tende a culpar os outros por aquilo que a gente não consegue administrar. Como assim, Gabi? Pensa, o quanto a gente tem a facilidade em jogar responsabilidade única e exclusivamente para a criança sobre o mau comportamento. Veja na fala dessa minha amiga, né? Ele é um pouquinho complicado, mas a mãe educa. Ela quis dizer o quê? A mãe não é permissiva, né? Ela quis dizer, a mãe não é negligente, a mãe não abandona o filho, a mãe não tá nem, não é que ela não está nem aí.
para a criança. Ela tenta, mas a criança é que é difícil. E o quanto a gente pensa isso o tempo todo. Porque esse tipo de pensamento de que a culpa é da criança e eu já fiz o máximo que eu podia ou estou fazendo tudo o que eu posso, isenta a nossa responsabilidade em buscar meios alternativos, meios diferentes, já que eu não estou conseguindo o objetivo que eu quero com a educação. Porque se eu não sou uma mãe displicente, se eu não sou uma mãe omissa, se eu estou realmente educando meu filho e ainda assim ele tem comportamentos muito desafiadores, porque toda criança vai ter comportamento desafiador. A gente pode falar disso aqui outro dia, mas cada comportamento desafiador é uma inabilidade não aprendida que eu preciso ensinar. Então isso é fato. Obediência por completo, que é a tão falada obediência cega, ela não existe, ela é utópica, certo? A gente idealiza isso porque viemos de geração em geração idealizando isso. Mas se o teu filho tem comportamentos desafiadores intensos, ou seja, dificuldade em relacionamento, onde vai sempre arranja confusão, uma criança que normalmente desrespeita os comandos dos pais, as orientações dos pais, as instruções dos pais, uma criança que normalmente com as outras crianças também tem dificuldade em se relacionar. Então a gente precisa parar para perceber o que é que eu não estou conseguindo ensinar e sou eu que preciso mudar. Porque se eu ficar responsabilizando essa criança, não, eu faço de tudo, mas ele é difícil, o quanto nós vamos fazer isso, essa atitude dele se tornar melhor com o que a gente está falando. Quanto a nossa fala vai resolver os problemas, ou quanto a nossa fala tira a nossa responsabilidade em educar e joga isso tudo por um cérebro tão imaturo, uma criança tão pequena que não tem capacidade de se autorregular sozinha. Ela precisa de um adulto de referência, ela precisa disso para conseguir aprender essas habilidades que ela ainda não aprendeu. E isso vem, gente, de geração em geração. Por quê? Quando a gente é pequeno, os nossos pais é que falam, você precisa mudar, você precisa aprender, Então, o adulto, ele sempre culpa a criança pelo comportamento negativo, né? Então, você não me obedece, você não me escuta, você isso, você aquilo. Então, a gente cresce com essa carga de eu sou o culpado. Meus pais estão me culpando, eu não consigo mudar, eu não escuto os meus pais, eu não obedeço os meus pais, eu não sou respeitoso, eu grito, eu choro por tudo, eu. Olha a carga pesada em cima da criança. Então, a culpa é sempre minha. Se a gente tem uma tendência a repetir padrões comportamentais e somos seres transgeracionais, que a gente vai trazendo isso de geração em geração, quando a gente tem um filho, a gente também culpa o filho. Você o problema, você não muda, eu estou fazendo tudo, mas você não muda. Se a gente está falando de um cérebro imaturo, que não tem condições de aprender as coisas sozinho, e se aprender, pode ter a chance ou correr o risco de aprender equivocadamente, é irresponsabilidade de mãe e de pai culpabilizar a criança pelo mau comportamento. Entendeu? Se esse ser está em desenvolvimento para aprender inúmeras habilidades, para crescer e se desenvolver num mundo como esse que a gente vive hoje, culpabilizar essa criança pelas condutas que eu desaprovo nela é irresponsabilidade minha. É me vitimizar perante uma criança. Ou seja, eu não sou capaz de educar você. Mas quando eu jogo para a criança a responsabilidade, eu estou dizendo o quê? Não, você que não dá valor para o pai e para a mãe que você tem. Eu já tentei de tudo. Você que não muda. Só que se ela está em desenvolvimento e ela precisa de você para conseguir mudar, de fato, quem tem responsabilidade no comportamento negativo dessa criança? A criança mesmo ou o pai e a mãe? A autorresponsabilidade, ela vem quando nós temos condições de interpretar as coisas. A autorresponsabilidade, ela surge quando nós estamos aptos a encarar a vida, tomar consciência das nossas decisões e escolhas e decidir mudar. A criança, ela não tem ainda essa condição.
Eu tô falando de cérebro, tá? Neurologicamente, ela não tem ainda capacidade neural, isso é fisiológico, ela está em desenvolvimento. Logo, ela não tem como ter a autorresponsabilidade. Portanto, se tem uma criança muito difícil de lidar, uma criança muito desafiadora, gente, a responsabilidade é dos pais, tá? Dizer que a mãe faz, mas a criança que é difícil, não vai resolver o problema, tá? Não vai resolver o problema. E eu nem estou aqui julgando a mãe, tá? Nem estou aqui julgando a família. Eu estou trazendo uma reflexão. Talvez essa mãe nem pense nisso, tá? Foi uma frase que eu ouvi de uma outra pessoa. Mas o quanto essa frase dessa outra pessoa está enraizado no comportamento de todos os pais. E não é só para com a criança. A gente também faz isso para com o marido. A gente também faz isso para com os amigos. Mas, Gabi, adulto tem como ter autorresponsabilidade? Tem, ainda assim tem. No entanto, se a situação está difícil para nós dois, não existe briga quando um não quer, só quando os dois querem. Então, eu também tenho a minha autorresponsabilidade naquilo que está provocando a reação negativa da outra pessoa. Então, não adianta eu esperar que o outro mude. Quem é que precisa mudar? Sou eu, certo? Sou eu que preciso mudar, se eu quiser mudar as relações à minha volta. Então, gente, é uma reflexão para essa segunda-feira. Se você usa essa frase, se você costuma dizer assim, eu não sei mais o que eu faço, ele não tem jeito. Se você tem esse pensamento, tem que começar a mudar a chavinha, tá? Tem que começar a mudar essa chavinha aqui dentro. Olhar para sua criança diferente, principalmente olhar para você. Gabi, o que eu faço? Eu não sei, então. Tem que estudar mais, gente. Tem que buscar mais recurso. Tem que participar de treinamentos. Tem que ler muito mais livros. Tem que assistir muito mais vídeos. Tem que aprender. Se você vai se tornar uma profissional médica, certo? Como é que você se torna médico? Estudando muito, né? Tempo integral, muito estudo. Se você quer se tornar dentista, você precisa estudar odontologia. Se você quer se tornar professor, você tem que fazer pedagogia. Se você quer se tornar advogado, você tem que fazer direito. Arquiteto, você tem que fazer arquitetura. Enfim, tudo aquilo que você quer se tornar, você precisa estudar muito. A gente estuda 4, 5 anos, depois faz mestrado, faz pós, faz vários outros cursos complementares. A gente estuda durante a semana, a gente estuda de final de semana, a gente estuda muito. E para ser pai e mãe, a gente não estuda. Para ser pai e mãe, a gente deixa as coisas acontecerem. Desculpa. A gente deixa as coisas acontecerem. Por quê? Porque para ser pai e mãe, eu não preciso investir em treinamentos, eu não preciso investir em estudos, eu não preciso comprar vários livros, eu não preciso dedicar horas do meu dia para isso. Entende, gente? Então, a gente tem que mudar esse conceito, tá? Ok, ser pai e mãe é uma identidade, não é uma profissão. Mas se é uma identidade que precisa ser aprendida, afinal ninguém nasce pai e mãe, nascemos filhos e nos tornamos pai e mães, então nós também precisamos estudar, certo? Se dedicar para aprender e sair desse ciclo tóxico de pensamentos e de vivência. Aí sim a gente vai começar a colher frutos diferentes na nossa família e gerações.